A palavra de Deus está em Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7. A palavra do Senhor nos diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pode se assentar. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade e queremos ministrar com o tema: não estejais inquietos. Nós sabemos que a inquietação é algo que tem roubado a paz em nossos dias. Nesse período de pandemia, pessoas inquietas, deprimidas, ansiosas, pessoas que estão sofrendo por diversos motivos. E nós queremos aprender com a palavra que toda inquietação, ela traz consequências, diversas consequências. Eu poderia citar aqui o estresse, a depressão, diversas doenças no organismo, diversas doenças diagnosticadas pelos médicos, imunidade baixa. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm sofrido e a causa está na inquietação, na falta de paz, na falta de tranquilidade. Quando nós perdemos a paz, perdemos a tranquilidade. Quando o coração está inquieto, nós sofremos e até nos distanciamos de Deus. Portanto, não estejais inquietos. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 4 de Filipenses 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E a indagação que surge é: como combater a inquietação? Porque também somos humanos. Como combater a inquietação que muitas vezes bate a nossa porta? Primeiro, alegre-se sempre no Senhor. A palavra do Senhor declara: alegre-se, regozije sempre, sempre no Senhor. Amém? Amém? Tem glória a Deus ainda? Portanto, alegre-se sempre no Senhor. A palavra do Senhor declara que quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, o templo que estava em ruínas, e o povo agora está alegre, e agora os levitas e também Esdras, que é sacerdote, começa a ler o livro da lei no templo, e o povo começa a chorar, e o povo começa a sentir alegria de ver o templo reconstruído. O povo começa a sentir alegria de ver um recomeço de um novo tempo, de uma nova história. E é isso que Deus tem para a nossa vida, amém? Um novo tempo, uma nova história. Mas o profeta deixa registrado de maneira a glorificar o nome do Senhor. Quando nós lemos também em Neemias 8, a palavra do Senhor nos chama a atenção, e eu quero ler com vocês esse texto, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na terra. O versículo 11, o versículo 10, eu vou ler também o versículo 9, a Bíblia diz assim: então Neemias, que era o governador, entenda, Neemias é o líder do povo, a palavra do Senhor está dizendo, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo qual não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras,
bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos aqui nesse texto, falando da alegria, falando de se alegrar no Senhor. A alegria do crente é fruto do Espírito Santo, e a palavra do Senhor nos ensina que Neemias está dizendo ao povo: ide, comei, desfrutai daquilo que Deus te deu, comei também das gorduras, bebei as doçuras, mas também não esqueçam de enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Esta palavra nos ensina a compartilhar desta alegria com outras vidas, a compartilhar da alegria do Senhor que nos envolve com aqueles que estão à nossa volta. Há pessoas nesse momento que estão sofrendo, e o meu coração está cheio da alegria do Senhor. Então eu quero compartilhar desta alegria, eu quero passar mensagens que alegrem o coração do meu irmão, que alegre o coração da minha irmã, que alegre o coração daqueles que sofrem. A palavra do Senhor nos ensina a chorar com os que choram, mas a palavra do Senhor também nos diz que devemos se alegrar com aqueles que se alegram. Glorificado o nome do Senhor. Porém, a palavra do Senhor em Neemias 8, versículo 10, nos chama a atenção quando diz: não vos entristeçais. Não deixe que a tristeza, que o desânimo tome conta do teu coração. Não, vai fluindo no Senhor, vai fluindo na palavra, vai meditando na palavra, vai cantando louvores ao Senhor, mas que a alegria do Senhor venha nos envolver, porque a palavra do Senhor declara: a alegria do Senhor é a nossa força. O crente, a igreja que perde a alegria do Senhor, perde a força para continuar, perde a força para orar, perde a força para profetizar, já não prega mais na unção, já não canta mais na unção, já não intercede mais na unção, já não vem para a igreja, para o templo, já com alegria, como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Crente alegre no Senhor não está preso às circunstâncias. As coisas podem dar errado à nossa volta, as coisas podem dar errado em nossa casa, em nossa família, em nossas finanças. Sim, muitas coisas podem dar erradas, sim, mas isso não é para roubar a sua alegria, porque a sua alegria não está naquilo que se vê, a sua alegria está no Senhor. Você não vive pela vista, mas você vive pela fé. Então se alegra, glorifica, adora, seja crente que viva a palavra do Senhor, seja crente convicto de que Deus está contigo. A Ele toda a honra e toda a glória. Filipenses 4, versículo 4 nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor, sempre, independente das circunstâncias, sempre. Mas alguém lutou para roubar a minha paz. Sempre se alegre no Senhor, o Deus da nossa salvação. Deixa de olhar para o homem, deixa de olhar os problemas, deixa de olhar as circunstâncias, deixa de olhar a crise e passa a olhar para Cristo. Pode dar glória a Deus ainda. A palavra do Senhor declara: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo, outra vez enfatizo: regozijai-vos, alegrai-vos, transportai de prazer. Então a indagação é: como combater a inquietação? Alegre-se no Senhor, amém? Seu coração vai estar em paz, ainda que tudo seja contrário, ainda que o vento contrário se levante, você vai estar tranquilo, em paz no Senhor,
porque você está focado em Deus. O alvo é Jesus. A sua alegria vem do Senhor, e já aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece, a alegria do Senhor nos coloca de pé, a alegria do Senhor nos reanima, a alegria do Senhor nos dá força, a alegria do Senhor nos dá sede de Deus, a alegria do Senhor nos dá sede da presença de Deus. É necessário estarmos confiantes no Senhor em todo o tempo, para que esta alegria do Senhor venha envolver não apenas a parte externa, que não venhamos estar demonstrando uma alegria fantasiosa, mas uma alegria que provém do profundo do nosso coração, do profundo da nossa alma, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na terra. Como combater a inquietação? A palavra do Senhor nos diz no versículo 5 de Filipenses 4: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos amar a todos, devemos seguir em paz com todos, devemos orar, interceder por aqueles que estão à nossa volta, devemos abençoar aqueles que nos perseguem, devemos dar testemunho de cristão, independente da circunstância. E a palavra do Senhor nos ensina, no versículo 5, a viver uma vida justa diante de Deus e do mundo. Medita comigo: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, ou seja, diante do mundo, porque perto está o Senhor. Então, o segundo aspecto para vencermos a inquietação é termos uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo, em Colossenses 4, versículo 5, ele escreve da seguinte forma: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Devemos aproveitar a nossa oportunidade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de orar, de buscar, de interceder, de entrar na presença dele, de ampliar nossa comunhão com ele. Mas não podemos esquecer também de aproveitar as nossas oportunidades que temos com o nosso semelhante. Às vezes Deus permite que venhamos passar por situações, que venhamos chegar a lugares que não pensávamos chegar, e nós devemos aproveitar essas oportunidades para mostrar Deus em nossa vida, para fazer as pessoas entenderem que Jesus é o Senhor da nossa vida, e a Ele toda a honra e toda a glória. Aproveita cada culto como uma oportunidade que Deus te dá. Momento de oração, aproveita como oportunidade que Deus te dá. Momento de glorificar, aproveita como oportunidade que Deus te dá. Mas também, quando estiver com a família, com amigos, aproveita a oportunidade e avisa para eles: ei, Jesus está voltando. O dia seguinte pode ser fatal. O tempo de salvação é hoje. Não sabemos o dia de amanhã, mas hoje a salvação para a tua casa, hoje a salvação para a tua vida. Hoje Jesus quer mudar a tua história. Hoje Jesus quer fazer milagre nesse ministério. Hoje Jesus quer fazer milagre na tua vida, na tua casa, e em qualquer situação que esteja enfrentando. Continue vivendo uma vida justa diante de Deus e diante do mundo, e o nome do Senhor será grandemente glorificado. Em Filipenses 4, o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Nós aprendemos aqui ainda na primeira parte do versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga não a tudo que te causa inquietação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como vencer a inquietação? Primeiro, alegre-se no Senhor. Segundo, viva uma vida justa diante de Deus e diante do mundo. E terceiro, aprenda também
venha dizer não a tudo aquilo que causa inquietação na tua vida, a tudo que rouba a paz. Diga não, eu não aceito, não, eu não tenho tempo para isso, não, eu não quero isso, porque eu tenho um compromisso com Deus. Muitas vezes gastamos tempo com tantas coisas e até pessoas que roubam a nossa paz, e esquecendo de gastar tempo com o autor da vida, com Deus Todo-Poderoso. A Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Pai, esta igreja te louva, nós te bendizemos e reconhecemos que Tu és o Senhor. Portanto, igreja, diga não a tudo que causa inquietação, tudo que quer roubar a tua paz. Ora pelos seus amigos e inimigos, mas se afasta de tudo que te causa inquietação, que te rouba o sono, que te causa insônia, que te rouba a paz, que te rouba a alegria. Diga não a todos os ladrões de alegria, a tudo aquilo que causa inquietação. Diga não. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5, 6 a 7: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja, mas nós devemos dizer não a tudo aquilo que causa inquietação, ansiedade, a tudo aquilo que rouba a nossa paz, meu irmão. Nós devemos dizer não. É não para você que rouba a minha paz, é não para você que me causa ansiedade, é não para este problema, é não para essa situação. E louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Ele, glorifica, exalta o nome do Deus Todo-Poderoso. Portanto, não estejais inquieto por coisa alguma. Combata a inquietação se alegrando no Senhor, vivendo uma vida justa diante de Deus. E acima de tudo, diga não para tudo que causa inquietação para a tua vida. Quarta consideração que queremos fazer é como combater a inquietação. Vai comigo ainda no versículo 6. A palavra do Senhor diz na última parte: pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Viva uma vida de oração. Esta é a quarta consideração. Devemos viver uma vida de oração. E a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, um versículo tão pequeno, nos passa uma grande mensagem. O apóstolo Paulo deixa escrito assim, ele cheio do Espírito Santo, ele diz: orai sem cessar. Nós vivemos em um tempo que a igreja tem que aprender a orar mais. Hoje é culto de oração, é círculo de oração, então vamos orar, então vamos descer, mas em casa também vamos orar, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Orai em todo o tempo, orai sem cessar, e aquilo que falta na sua e na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai honrar, porque Ele é o Senhor. Mas precisamos ter uma vida de oração. A palavra do Senhor descreve em 2 Crônicas 7, versículo 14: e se o meu povo, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Viva uma vida de oração, se humilhe diante do Senhor, busque a face do Senhor, se converta diante do Senhor, e Ele garante: eu ouvirei dos céus. Glória a Deus. Se eu não oro, como Deus vai ouvir? E Ele diz: perdoarei os seus pecados. Tome posse do perdão de Deus. O perdão de Deus é fundamental para o crescimento do cristão.
Nós temos que receber o perdão de Deus, aprender a perdoar o nosso próximo e também se perdoar. Nós temos que nos perdoar muitas vezes e tomar posse do perdão de Deus e perdoar aqueles que estão à nossa volta, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua família, e sararei os seus projetos, e sararei os teus sonhos. Tudo está nas mãos de Deus. Amém? Se eu busco ao Senhor, eu busco sem cessar em oração, no tempo de Deus, Ele vai nos exaltar, Ele vai honrar o seu povo, Ele vai glorificar o seu nome em nossa vida, porque Ele é o Senhor. Quinta consideração que queremos fazer: quer vencer, quer combater toda inquietação? Seja agradecido. Então, primeiro, alegre-se sempre no Senhor. Amém? Não pode faltar a alegria do Senhor em nosso coração, porque já aprendemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Pode dar glória a Deus? Vivam a vida justa diante de Deus e diante do mundo. Diga não a tudo aquilo que causa inquietação. Diga não em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E não esqueça, viva uma vida de oração. E em quinto lugar, quinta consideração, tenha um coração agradecido. Seja agradecida. Aprenda a dar graças ao Senhor. A palavra do Senhor declara ainda no versículo 6: sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Vamos ler todo o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Eu vou orando e já agradecendo. Eu vou orando e dizendo: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela família que tenho. Bispo, mas há tantos problemas na minha família. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego, pelo projeto, pelo sonho, pela fonte de renda. Bispo, mas não está dando tudo o que eu queria. Há muitas coisas que estão faltando. Aprenda a agradecer ao Senhor. Aprenda a ser grato, ser grata a Deus. A Bíblia diz que 10 leprosos estão enfermos, estão leprosos, estão buscando socorro. Não havia remédio, e param de longe e bradam e gritam e dizem: Jesus, tenha misericórdia de nós. Quem sabe essa deve ser a nossa oração. E Jesus, olhando para eles, disse: vai e se mostra aos sacerdotes para servir de testemunho segundo a lei. E os 10 vai. Os 10 vão ao sacerdote. Segundo a lei, isso era necessário. Os 10 estão indo em obediência à ordem de Jesus. E eles começam a perceber que estão ficando purificados, que estão limpos. E um deles decide voltar bradando em alta voz, porque os leprosos eram considerados imundos segundo a lei, e gritavam em alta voz para que as pessoas saudáveis não se aproximassem. E o leproso gritava e bradava em alta voz, dizendo: leproso, leproso, leproso. Mas o homem agora está curado. Eram 10, só um está voltando. Mas o barulho que ele está fazendo agora não é mais leproso, leproso. O barulho agora é glória a Deus. Jesus me curou, Jesus me libertou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus me purificou de uma doença incurável. A lepra não me matou. A lepra hoje é o pecado. Se tem algo que mata a vida do cristão, é o pecado. Diga não ao pecado. Mas se pecou, temos um advogado, Jesus, o justo, que com o seu sangue
nos purifica de todo o pecado. Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para purificar-nos, para nos dar o perdão, para nos remir, nos lavar, nos limpar de toda a culpa. O sangue de Jesus, ele tem poder. Seja agradecido. Aquele homem volta e volta em alta voz, bradando pela rua, dizendo: glória a Deus, aleluia, fui curado, ele me curou, ele me libertou, ele me salvou. Quem sabe é o que precisamos fazer, é dizer: Jesus, obrigado, obrigado, mesmo nesta situação, obrigado Senhor. Aquele homem vai receber uma bênção que os outros não receberam. Os outros foram curados e quem sabe se preocuparam em encontrar com os seus, em encontrar com a sua família. Mas aquele homem, ele vai ter um encontro maior com Jesus. Ele vai voltar e dizer: Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te amo, obrigado por me purificar da lepra. Aqui estou para te agradecer, Senhor. Receba a minha gratidão. E a Bíblia diz que Jesus ressalta: não voltou outro. Não eram 10, não veio outro. Cadê os 9? Só veio um. Onde estão os 9? Deus espera que sejamos gratos a Ele. E Ele vai olhar para aquele homem e dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé que te fez voltar, a tua fé que te fez ter um coração agradecido, a tua fé te salvou, a tua fé te trouxe salvação. Glorifique o nome do Senhor. A nossa fé tem resultados, a nossa fé não é em vão. Aquilo que cremos em Deus e agimos pela fé tem recompensa do Senhor para a glorificação do nome dele. A palavra do Senhor ainda em Filipenses 4 versículo 7 nos leva à conclusão desta mensagem. Como combater a inquietação? Primeiro, tenha um coração alegre no Senhor. Amém? Se alegra no Senhor, se alegra no Senhor, se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Viva uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Terceiro, diga não a tudo que causa inquietação, ainda que desagrade alguém, ainda que desagrade. O inferno é para desagradar. Diga não em nome do Senhor Jesus. Receba poder nessa noite para dizer não. Amém? A tudo aquilo que te rouba a paz. Viva uma vida de oração na presença do Senhor. Tenha sede de orar. Tenha diálogo com Deus. Em quinto lugar, seja agradecido. Seja agradecida. Mas tudo isso tem resultados. Quando você vive uma vida segundo esta palavra, a palavra do Senhor nos mostra no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede todo raciocínio humano, que excede, que vai além de toda capacidade de pensar, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Deus tem para você é paz. Tranquiliza o teu coração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Viva em paz com Deus. Viva em paz em casa. Viva em paz consigo mesmo. Paz interior. Não deixe nada perturbar, roubar a sua paz. Porque a palavra do Senhor nos diz que se você vive a palavra, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Eu creio nessa palavra. Guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe.